Outra convidada, a doutora Verônica Leite, ela é médica psiquiatra, que falaremos sobre depressão. Seja muito bem-vinda, minha querida, ao programa Coisa de Mãe, mais uma vez. Olá, bom dia. Agradeço mais uma vez pelo convite. Doutora, o que seria a depressão? A depressão é um transtorno mental e tem múltiplos fatores causais, né, que a gente fala. Pode ser tanto origem genética, tem fatores externos, às vezes uma doença orgânica pode favorecer, mas é um transtorno mental em que a pessoa ela sente uma tristeza na maior parte do tempo, pode acontecer uma diminuição da energia, alteração do sono, tanto para mais quanto para menos, alteração do apetite tanto para mais quanto para menos, mas às vezes uma sensação de vazio que pode acontecer, uma diminuição da energia, uma diminuição do prazer por coisas que ela tinha habitualmente, então ela gostava muito de fazer uma coisa, ela perde prazer por aquilo, e é importante que isso está na maior parte do tempo, por pelo menos 2 semanas. E a gente tem que saber diferenciar a depressão da tristeza. A gente fica triste quando perde alguém, a gente fica triste quando o time perde, mas aquilo não te incapacita. Você se distrai, você faz outra coisa, passa. A depressão não, né? Ninguém está deprimido porque quer. Eu ouço muito isso de queixa dos pacientes, que depressão é falta de Deus, depressão é falta de trabalho, depressão é falta de ter um parceiro, e não é. Né? Se fosse assim, pessoas que têm a vida, entre aspas, perfeita, não deprimiriam. Né? Ninguém escolhe estar deprimido. Né? As pessoas elas escondem estarem tristes, então as pessoas disfarçam, elas aparentam, às vezes, muitas vezes, estarem bem, mas estão tristes. Ninguém finge estar triste. Né? Qual o ganho com isso? Não tem. Verdade. E também não é frescura, né? Tem muitas Não é pessoas que falam, frescura. depressão é frescura. Às vezes alguns falam, isso é de rico, e não tem classe social. A senhora ressalta bem essa questão, por exemplo, do religioso. Às vezes fala, é questão de ausência de Deus, falta de Deus. E se fosse assim, não teríamos pastores, padres, grandes religiosos que muitas vezes passam por quadros de depressões, né? Exatamente. Eu já atendi padres, já atendi pastores. A gente tem padres famosos, pastores famosos que falam sobre isso. Eu acho muito importante quando eles Verdade. trazem isso. Tem algumas igrejas, independente de qual seja, que são muito sérias em relação a isso. Sim. E que ajudam muito. Importante ressaltar que assim, a espiritualidade, independente de qual seja, ela é um fator protetor. Né? Ela ajuda, a gente tem fatores protetores Verdade. que auxiliam nesse apoio familiar, espiritualidade, né? Às vezes você tem ali reunião em comunidade, isso Sim, ajuda, isso ajuda protege. muito. Quais as causas da depressão? Tem fatores multicausais, um dos principais é a questão genética, né? Tem histórico familiar, transtorno bipolar, a pessoa ela pode ter episódios de depressão também. Causas orgânicas, assim, por exemplo, a pessoa está passando por um processo de câncer, por exemplo, uma doença incapacitante, isso é um fator de risco. E questões externas também podem favorecer desemprego, um rompimento, né? Se a pessoa tem uma vulnerabilidade maior a não conseguir lidar com aquilo, isso também pode ser um fator de risco. Vamos falar um pouco sobre os sintomas? Alteração do sono, né? Um dos fatores que a gente mais observa, né? A pessoa ela tem uma sonolência muito grande, de não conseguir, às vezes, fazer as coisas do dia a dia, ou ela não dorme, com um cansaço de olho muito grande. Tem pessoas que comem demais, outras pessoas que acabam não conseguindo comer. A tristeza é um dos principais sintomas, né? É um dos sintomas mais característicos. Diminuição da energia, diminuição do prazer. E, em casos mais graves, a pessoa tem essa ideação suicida. Né? Ela começa a pensar em morrer. Grande parte dos casos, a pessoa ela não quer morrer. Ela quer aliviar aquele sofrimento, porque é uma dor muito grande que ela sente, ela não vê saída, ela não consegue enxergar que aquilo ali vai melhorar. E se ela não tiver um suporte, se ela não tiver ajuda ali naquele momento, ela pode acabar fazendo alguma coisa contra a própria vida. Realmente, por isso é importante o acompanhamento, né, do especialista, da família, a rede de apoio é fundamental neste momento. Não invalidar, sabe? Muita É, gente acha que a pessoa está querendo chamar atenção, quando ela fala que vai fazer algo contra ela mesma, se quisesse fazer já tinha feito, e não é isso. realmente, tem Não é muito isso. isso. A maioria das pessoas que chega a cometer, elas deram sinais antes, elas falaram alguma coisa, ou às vezes tiveram algumas alterações de comportamento antes. Os adolescentes às vezes começam a se machucar, começam a ter um isolamento maior, começa a ter alterações de comportamento ali, né? Elas Falta vão de dando diálogo, né, às sinais, vezes com os isso, vão dando pais, com os sinais. Hoje em dia a rede social tem muitos que acabam falando muito nas redes sociais, dando sinais de alerta que muitos às vezes
não percebem ou não valorizam. Muitos, os enlutados, se sentem muito culpados. Ah, como que eu não percebi? Também não é por aí, não é para se sentir culpado. Mas nesse momento a gente fala muito sobre prestar atenção e não invalidar. Não falar, olha, é bobagem, né? Frescura, igual você falou. É, porque a gente ouve muito isso, né? É frescura. A senhora falou com relação à questão da tristeza, mas existem muitos casos em que pessoas cometeram suicídio sendo alegre, aquela pessoa que era depressiva, mas extremamente expressiva, sempre alegre, sempre alta astral, que pessoas do convívio ali falam, nossa, mas parecia tão bem, né? Sempre feliz, sempre alegre, e de repente ali, pós o óbito, as pessoas descobrem que a pessoa tomava remédio, era depressiva, Ah, é válvula uma de forma escape, né? de para que os outros não percebam. E no fundo, né, tá muito triste. Por isso que é fundamental essa lanterninha aí de alerta, né? Com Sim. relação à questão, essa distinção entre o ser alegre, o ser triste, se de fato reside ali uma depressão, algum pensamento ruim, né? E é importante a gente falar. Muitos têm uma ideia de que falar sobre isso vai fazer com que a pessoa ative alguma coisa, né? Não, eu Verdade, não vou perguntar se ela quer fazer alguma coisa contra ela mesma, porque isso vai incentivar, digamos assim. verdade. E não é isso. Na verdade, quando você dá essa abertura, às vezes é a possibilidade da pessoa pedir ajuda, é a Sim, possibilidade da pessoa falar alguma coisa. E eu já ouvi de muitos pacientes assim que naquele momento às vezes estavam com aquele pensamento e só no ato de conversar comigo ou conversar com o psicólogo dele ou conversar com o familiar, aquilo aliviou e fez com que ela repensasse, não fizesse, né? Então é realmente. muito importante estar aberto a ouvir. Às vezes a pessoa não quer conselho, ela não quer que você diga para ela, vai fazer isso, isso. Ela só quer ser ouvida. Ela só quer Sim, ser acolhida, só quer ser abraçada naquele momento. Ela não quer conselho, ela sabe. Ela sabe o que ela tem que fazer na maioria dos verdade. casos. Né? Ela sabe que ela tem que levantar, ela sabe que ela tem que seguir o tratamento corretamente. Mas tem dias que simplesmente ela não consegue. Né? E valorizar Realmente. pequenos. Validar, né? Validar e valorizar pequenos ganhos. Por exemplo, Sim, poxa, hoje eu consegui sair do quarto. Hoje eu verdade. consegui dar uma volta na minha casa. Então, valorizar essas pequenas Conseguir comer, ações. nos casos Exato. que não comem, se Conseguir isola, né? comer. E não assim, não, você tem que sair já, malhar. Lógico que a atividade física é um fator que ajuda muito na melhora dos casos. Mas nem sempre a pessoa vai conseguir. É. Né? Ela tem que ir devagarinho, e devagarinho a gente consegue. Você tinha falado sobre essas questões de ideias suicidas. Geralmente, como surgem essas ideias? Elas geralmente não vêm, digamos assim, do nada. Às vezes a pessoa ela começa um cansaço, assim, estou começando a ficar cansada. Tem gente que fala assim, eu queria sumir, e não necessariamente planejar alguma coisa, né? Geralmente, um dos gatilhos, um dos fatores que a gente considera um dos fatores piores de risco é a desesperança, quando a pessoa não consegue mais ver perspectiva. Então, ela começa a ter pensamentos de querer morrer, pensamentos de querer sumir, até que ela começa a ter planejamentos, né? Começa a ter essa ideação que a gente fala, quando ela começa a ter realmente o pensamento do ato concreto e ela começa a fazer um planejamento até que ela chega no ato. Então, a gente tem que tentar pegar, né? Tentar tratar já quando está nesse momento de pensamentos. E quando é planejamento, muitas vezes a gente tem necessidade de uma internação para proteger aquela pessoa de um ato que naquele momento ela não está conseguindo, né, raciocinar em relação a isso. E é fundamental. Assim, qual é a melhor forma de oferecer ajuda a essas pessoas? Apoio. Oferecer tratamento, levar essa pessoa para que ela busque ajuda, porque ainda existe muito estigma na procura por psiquiatra, né? Psicólogo também, mas psiquiatra, muitas pessoas têm a ideia de que psiquiatra é coisa de louco. Mas são os Verdade. psiquiatras que vão tratar esses transtornos mentais que estão associados a essas ideias, né? Então, incentivar a busca por ajuda, levar essa pessoa para buscar ajuda, né? Eu estou no interior, não tem psiquiatra, leva pelo menos para uma unidade de saúde para fazer um atendimento médico. Se eu tenho acesso ao psiquiatra, leve uma consulta com o psiquiatra. Não tem psiquiatra ali na hora, tem pelo menos com o psicólogo. Então, a melhor forma é levar essa pessoa para buscar um tratamento. Naquele momento emergencial ali, eu não sei o que fazer, fique perto, para que essa pessoa pelo menos não faça alguma coisa, né? Verdade. Tire todas as ferramentas ali que possam ser fatores de risco, né? Medicamentos, armas, arma branca, arma de fogo, tudo ali que possa ser uma ferramenta para que ela faça alguma Cordas, coisa, né? né? Cordas, e não deixar essa pessoa sozinha. Ah, mas eu não quero ficar sozinha. Nesse momento você não vai ficar sozinha. Eu vou deixar você quieta aí, mas você não vai ficar sozinha, porque eu tô aqui para te proteger. E muitos falam, não quero ser vigiado, mas
naquele momento a pessoa, ela não está bem. É necessário Ela não isso, está conseguindo, às vezes, raciocinar, ela está num momento de desespero, ela não está conseguindo ver uma luz no fim do túnel. E você ali naquele momento, até que você consiga ajuda, fique perto, proteja ela, é a forma de você proteger a pessoa. Falamos sobre algumas formas de tratamento da depressão, vamos falar mais um pouco? Medicação, né, com psiquiatra, atividade física ajuda, psicoterapia, outras atividades que a gente fala não medicamentosas podem ajudar, não necessariamente um tratamento, mas é algo que pode ser um suporte, a pessoa ter alguma atividade comunitária, né? Ou religião, ou alguma atividade em que ela vai aprender alguma coisa que ela tenha um pouquinho mais de interação social, são fatores que ajudam no tratamento. Quais são os dados sobre suicídio no Brasil, doutora? Bom, no Brasil, a gente tem 14 mil casos por ano, aumentou. 12% para cada 100 mil homens, em comparação a 5% a cada 100 mil mulheres. Mulheres tentam mais, homens finalizam mais, digamos assim, né? Eles cometem mais suicídio, mulheres tentam mais suicídio, porque as causas que os homens utilizam são mais letais. Os dados diminuíram no mundo, mas na América Central, América Latina, infelizmente, aumentaram, principalmente nessa faixa etária entre os adolescentes, que aumentou de 10 a 24 anos, e de 2011 a 2022 as taxas aumentaram em torno de 6% em adolescentes e de autolesão em torno de 30%, Nossa. segundo os dados da Fiocruz, do Ministério da Saúde. Lutando contra a infanto-juvenil, que atende um pouco mais esse público, aumentou muito nessa fase da pandemia, porque eles ficaram fechados numa fase em que eles precisavam de socialização. Verdade. Né? Os adolescentes... Acostumados com suas rotinas. Sim, fora as coisas que eles ficaram vendo muito. Redes sociais são fatores complicados. A internet ela pode ajudar, mas pode acabar piorando muito as coisas. Né? Então, a faixa etária de suicídio, em média, é entre essas faixa etária de adolescentes atualmente? Atualmente é o que aumentou, mas o que a gente vê mais é de 15 a 29 anos, que é a fase mais produtiva da população, né? É a fase que a gente vê mais as taxas de suicídio, sendo a quarta causa de morte, depois de acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Realmente precisamos cuidar cada vez mais dos nossos adolescentes, né? E da população como um todo. Fale sobre a campanha Setembro Amarelo. A campanha Setembro Amarelo é uma campanha que já vai fazer agora 10 anos, que tem como lema, se precisar, busque ajuda, deste ano. E a nossa ideia é, da Associação Brasileira de Psiquiatria, buscar parcerias para que essa campanha, apesar da gente falar em setembro, ela dure o ano inteiro, porque a prevenção do suicídio deve ser o ano todo. Uma das coisas que a gente mais fala é, se precisar, busque ajuda, mas assim, tratar os transtornos mentais é a melhor forma de prevenção do suicídio.